Bom, estamos vivendo um mês absolutamente importante, né? De algumas definições para o ano que vem. Tem a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, marcada agora para o dia 30. O ex-presidente Lula fazendo viagens pela Europa, deve ir aos Estados Unidos também, se posicionando na condição de, mais uma vez, candidato à presidência da República. O Podemos fez a filiação de Sérgio Moro, que também se colocou na condição de pré-candidato à presidência da República. Tem toda a discussão entre os tucanos para saber qual deles, se Dória, Arthur Virgílio ou Eduardo Leite, vai concorrer à presidência pelo partido. Tem indefinições em bancadas importantes, em partidos importantes, como União Brasil, formada a partir da fusão do Democratas com o PSL, o posicionamento do PSB, a candidatura do Ciro Gomes, enfim, tem muita coisa caminhando para alguma definição. Não a definição definitiva, como diria o poeta, porque até agosto, quando vão ser realizadas as convenções, absolutamente tudo pode mudar. Mas que algumas decisões importantes já estão sendo tomadas, não resta a menor dúvida. A Basília Rodrigues está por aqui para a gente falar um pouquinho, Basília, sobre um elemento que surgiu aí na matéria de Brasília, do Nolan, sobre a filiação do general Santos Cruz, que fez parte do governo Bolsonaro, lá no início do mandato do presidente, saiu brigado com o presidente, virou um dos principais críticos do presidente da República, e estará nas urnas no ano que vem. Não é isso, Basília? Exatamente. Santos Cruz é um personagem interessante, né? Ele ilustra justamente essa deterioração de um relacionamento de apoio, de admiração que muitos generais daquele primeiro time que estiveram aí ao lado do presidente Jair Bolsonaro acabaram vivenciando e pulando fora do governo ou se sentindo mesmo escanteados. No caso de Santos Cruz, foi um movimento duplo, né? Ele era uma voz destoante dentro do Palácio do Planalto e também acabou sendo retirado de algumas decisões importantes. Ele não era mais tão chamado para algumas em reuniões de aconselhamento, porque ele era um crítico de várias atitudes tomadas pelo clã bolsonarista, né? Do tipo ir às redes sociais, promover um tipo de caça às bruxas a servidores vinculados ao antigo governo, o governo petista. Tudo isso, que aí faz parte do ideário bolsonarista, não se assemelhava, né? Não dava aquele match com os pensamentos de Santos Cruz. Ele sempre se mostrou um general da reserva, uma vez ministro, muito mais hermético, direcionado ao cumprimento de suas funções, lealdade ao presidente da República, disciplina e também mostrar serviço, né? Estar dedicado à causa pública. No entanto, ele acabou caindo aí num caldeirão ideológico e que em alguns momentos acaba respingando, né, quanto à figura dos militares no governo e viu que não estava mais, que não fazia mais parte do grupo. Foi um caminho parecido com o perseguido, né, com o cumprido pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, de ministro, Santos Cruz, a exemplo de Moro, agora segue para uma campanha em 2022 com um discurso antibolsonarista. As redes sociais de Santos Cruz têm sido utilizadas desde que ele saiu do governo como uma arena de críticas ao governo Bolsonaro. Ele sempre vai lá defender os militares, defender o Estado público, a não interferência do Estado e, em especial, durante esse período de pandemia, ele sempre defendeu atitudes positivas, né? Um tipo de boas práticas por parte das autoridades, o que não se evidenciou em muitos momentos. Então é isso, a gente vê que um antigo aliado de Bolsonaro agora vai virar político, de fato, concorrendo a uma campanha, ao que tudo indica, ao Senado Federal, seja pelo Rio de Janeiro ou por Brasília, com um discurso antibolsonarista. Muito bem. Basília, só para a gente encerrar esse papo, você acha que o Podemos, que também filiou o Sérgio Moro, que também era ministro do governo Bolsonaro, o Podemos vai acabar virando uma espécie de refúgio desses, ou de bolsonaristas arrependidos, ou de bolsonaristas que foram colocados para fora do governo por uma ou outra razão, gente que teve atrito com o presidente? Podemos estar se transformando nisso?
uma casa do conservadorismo também, né? Trazendo consigo Moro, Deltan Dallagnol, Santos Cruz e outros nomes. É um partido que precisa ainda alinhar alguns nomes e decidir junto aos seus filiados se eles querem continuar com as bandeiras bolsonaristas sem Bolsonaro ou tirar mesmo esse rótulo, né? Desconectar do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro e adotar o tom mais de conservadores, de gestores públicos, de um Estado mais eficiente e não ideológico. Isso ainda está sendo gerido pelas cabeças do Podemos. É uma análise muito interessante que eu divido aí com meu colega Caio Junqueira. O que eles estão construindo, e em vários discursos isso é possível observar, é a defesa de algumas pautas que são tipicamente bolsonaristas, mas um discurso que não aceita mais o Bolsonaro defendendo as suas próprias bandeiras. Exemplo disso, a possibilidade de privatizar a Petrobras. E no discurso de filiação que a gente mostrou aqui, não é, Basília? A gente estava junto aquele dia, o Sérgio Moro recuperou bandeiras que foram ostentadas por Jair Bolsonaro na época da campanha em 2018 com orgulho, como, por exemplo, o fim da reeleição. O candidato Jair Bolsonaro falava muito em apresentar uma reforma política que previa o fim da reeleição. Sérgio Moro tocou nesse assunto no discurso de filiação. O fim do foro privilegiado, ele tocou nesse assunto, inclusive na entrevista ao William Vac, ao jornal da CNN anteontem, tocou no assunto no discurso de filiação e era também uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro e prometeu também, como a Basília lembrou, uma economia liberal, foco em privatizações, que também era uma promessa do então candidato Jair Bolsonaro. Prisão em segunda instância também era uma bandeira bolsonarista e agora é uma bandeira do candidato Sérgio Moro. Enfim, pré-candidato Sérgio Moro, né? Por enquanto a gente tem de tratá-los assim. Basília, daqui a pouco... Bolsonarismo sem Bolsonaro. Exatamente. A gente tem que observar isso. É a melhor definição.